O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, hoje é um dia muito especial para a gente rezar, meditarmos um pouco sobre nós também, não só aos falecidos, porque aqui nós estamos celebrando a comunhão dos santos, que nós professamos no creio, aquela partezinha creio, na comunhão dos santos. Então é isso, a comunhão dos santos é exatamente essa comunhão. Tudo que Deus criou, principalmente o homem, a sua imagem e semelhança, o homem jamais desaparecerá. Uma vez que a alma foi criada por Deus, ela não morre. No último dia, o Senhor ressuscitará os corpos, para que ressuscitem também os corpos, e eles possam se juntar, se unir, a alma, as almas, que já estão na graça, na plenitude do céu, ou as almas que se perderam. Mas jamais o homem acabará. Olha isso. Isso aí é uma palavra que ela foi marcada, carimbada por Deus. Então, nós passaremos deste mundo, mas nós não desapareceremos, não. Por isso que diz, o homem continua vivo. Os saduceus, que foi um povo judeu, que não acreditava na ressurreição, Cristo deu um ensinamento ali, para todos nós também, não só para eles, porque eles estavam fazendo uma piadinha, contando, lá no céu, na ressurreição, como vocês falam, dizendo aquele caso daquela mulher que se casou, e o marido morreu e ela se casou com os irmãos do marido, e aí perguntaram para Jesus, lá na ressurreição, essa mulher, ela vai ser esposa de quem? E ali Cristo, nosso Senhor, Ele dá um ensinamento para todos nós. Primeiro,
no céu, na vida eterna, na vida com Cristo plenamente, nós não seremos lá intitulados parentes, a não ser irmãos. Seremos como anjos. Lá não se terá mais: esse foi esposo desta mulher, ou é esposo, é mulher, é marido. Não, isso acabou. Lá nós seremos todos irmãos. Mas Cristo ainda faz um complemento. Deus não é um Deus dos mortos, mas um Deus dos vivos. Porque os saduceus se reportaram a Abraão, e Jesus vai dizer, e olha que Abraão já tinha passado há mais de 1000 anos, mais de 2000 anos, até aquele momento onde Cristo estava falando com o povo de Israel, o povo judeu. Então ele me fez: Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. É o Deus de Abraão, é um Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. E eles estão vivos, querendo nos trazer, irmãos, sobre a questão das almas. As almas, que nós temos ela aqui ainda guardadinha nesse corpo, que um dia esse corpo vai falecer, e a nossa alma vai separar do corpo. Então, esta nossa alma é que vai prestar contas na presença do Senhor imediatamente na hora que nós falecermos. Mas aqui tem alguns pontos que vale a pena a gente lembrar. Por que a morte, ela tem um gosto tão amargo? Por causa do pecado. Porque o homem virou as costas para Deus e começou a viver sem Deus. Aí sim, afastado da graça, o medo, o não entendimento sobre a sua existência, o homem começa a se deparar com a angústia, com medo, com apego. E essa palavra apego já tens a vossa recompensa. Pessoas que estão longe do Senhor estão apegadas a quem? A ela mesma. Está apegada à sua própria família, está apegada ao seu pai, está apegada à sua mãe, está apegada ao seu esposo, está apegada à sua esposa, está apegado a um filho, está apegado aos netos, está apegado aos bens materiais. Então essas pessoas, Jesus já falou, estes são aqueles que vivem da sua riqueza. Quem é minha riqueza? Pode ser tudo isso. Então quando uma pessoa ela está prestes a ir embora, porque segundo a palavra do Senhor, Ele mesmo disse, todos nós, todo ser humano tem um número de existência neste mundo, vai experimentar a morte. De qualquer maneira, sem o pecado, se o pecado não existisse, nós iríamos falecer também, mas não com esta dor, com essa quebra, com essa separação doída, mas não, ela seria suave, como diz, por exemplo, São Francisco de Assis, que tinha uma intimidade tão forte com a vida de Cristo, e não com a vida dele, mas com a vida de Cristo nele. Ele dizia que ele chamava a morte de irmã. Santa Teresinha dizia, eu não morro, eu pulo nos braços do meu amado. Então, essa afinidade com Deus muda o teor e o significado de ir embora desse mundo. São pessoas que foram desapegadas inteiramente de tudo o que este mundo possa oferecer. Então, irmãos, hoje nós estamos celebrando a esperança. Na verdade, nós estamos celebrando a esperança. Ainda nós que não fomos embora, estamos celebrando a esperança de estarmos um dia na plenitude com o Senhor. Estamos rezando sim, hoje, por aqueles que já faleceram. Rezamos pelas almas de todos os que partiram. Isso é muito importante e é necessário a gente rezar pelos vivos e pelos mortos. A missa, por exemplo, para que se celebra o santo sacrifício eucarístico? Para os vivos, para nós, para os homens que aqui vivem e para aqueles que já faleceram. A missa ela tem
esse casamento, ela é para os vivos e para os falecidos, a missa. Por isso que lá em Macabeus, segundo Macabeus, Deus vai falar a importância da gente orar e rezar pelas almas já falecidas. É só você ler. Só você ler lá em segundo Macabeus, ali Deus está explicando para os mortos que estavam longe de Jerusalém, pediu para Macabeus tirar os corpos daquele local onde eles estavam mortos, o povo judeu, enterrasse em Jerusalém e fizesse um sacrifício pela alma deles, fizesse uma oblação, oferecendo a Deus pelo pecado daquele povo que morreu. Então, é isso que o Senhor pede para que nós rezemos para as almas todas. Oferecer na missa como um sufrágio também para as almas dos falecidos. Eu digo, mais do que visitar um cemitério no dia de hoje, mas muito mais, é rezar e oferecer esta missa pelas almas também dos falecidos. É isso que eles precisam. Eles precisam muito mais do que nós possamos levar, e pode levar, a igreja não é contra, muito pelo contrário. Vá visitar o jazigo lá, faz uma prece, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, leva uma rosinha, não tem problema nenhum, isso é um gesto de bonito, de saudade. Mas essa não é a parte maior. A parte maior é essa aqui, ó. É onde Cristo se faz presente. E a gente coloca esse sacrifício da saudade e a necessidade daquela alma para que nós possamos levar para Cristo, que oferece ao Pai o tempo todo. Então, merecer. Agora, um detalhe para a gente fechar aqui esse tempo tão especial desse dia, irmãos. Aplicar a missa pela alma. Não é, reza lá, padre, reza apenas. Claro, a missa é para todos. A gente tem que entender bem isso. Por exemplo, aqui nós temos várias intenções de almas que estão aqui nesse baú, na frente aqui do presbitério. Mas a gente está rezando por todas as almas. Agora, uma coisa é rezar por todas as almas, onde todo mundo está fazendo uma oração na missa. Aqui. Outra coisa é aplicar a intenção pela alma. Isso é pessoal. Isso é uma coisa assim, por exemplo, meu pai já faleceu há alguns anos, mais de 10 anos. Eu posso pedir na missa, olha, escreve aí a intenção da missa também pela alma do meu pai. Pode pedir. Mas isso não é aplicar pela alma para que ela receba o sufrágio eucarístico por Cristo. Não é. Não é. E muitos parentes, talvez de vocês, nunca recebeu uma missa aplicada. Que é isso que a tradição, os antigos viviam, isso não foi mudado. Isso está no regimento da grande liturgia canônica da nossa igreja. Se você quer oferecer uma missa por uma alma, você tem que aplicar. O que é aplicar? Você, particularmente, independente de todo o povo que está celebrando a missa, independente, você vai de uma maneira particular pegar aquele oferecimento para um sacrifício você vai oferecer em particular. Qual é o sacrifício? O sacrifício é você oferecer não para Deus, porque Deus não precisa disso. Não para Deus, mas é um sacrifício que para você custa. O que é que custa para você? O teu dinheiro, o teu salário. Te custa, porque a gente tem que trabalhar, tem que suar para receber. Então você pega esse sacrifício e de um valor mínimo, por exemplo, R$5, você pode chegar ali na secretaria, leva lá na igreja e fala, olha, eu quero oferecer, eu quero aplicar por esta intenção. E a pessoa qual? Apenas por essa intenção. Não precisa nem falar o nome. Estes nomes aqui, tem gente que quer que fale. Tem gente que quer que fale a intenção de sétimo dia.
quer que fale de um mês, quer que fale de um ano. A gente fala, mas não precisa. Não precisa, porque ela é particular. Veja, aplicar a missa sempre foi assim. Eu vou e ofereço. Eu particularmente estou oferecendo para a alma do meu Pai, para que a alma do meu Pai receba por mim, veja, não é por todos vocês, por mim, um sufrágio, para que Deus possa merecer esta alma. Agora, você pode rezar pelas almas, colocar na missa, você pode colocar no terço, no rosário, mas aplicar é você. Agora, claro que você pode falar, eu quero aplicar essa missa pela alma de fulano, mas você não necessariamente precisa ouvir o nome. Deus já sabe, é você, é particular, é você e Deus. Ninguém precisa saber o nome, sobrenome, apelido, nada. É você. Olha, meu filho faleceu, então eu vou aplicar. O que é aplicar? É um sacrifício particular, entenda, particular, totalmente meu, em particular por esta alma. Ou posso pegar, no dia de hoje, por exemplo, oferecer também um sacrifício meu particular, e eu quero oferecer não só para um parente ou um próximo amigo meu, não, mas por todas as almas. Então você também pode fazer isso. Agora, aplicar, não é rezar apenas. Rezar a gente reza, não é? A gente reza para todo mundo, nós estamos em comunhão, estamos todos juntos aqui e nós estamos rezando. Agora, em particular, eu aplico. E nós, cristãos católicos, precisamos saber separar essas duas coisas. Muitos aqui talvez nunca fez uma aplicação pela alma. E isso é demasiadamente importante, irmãos. Tá certo, Deus viu que talvez faltou um pouco por culpa nossa, sacerdotes, explicar isso, dar uma catequese, que aliás tem que ser uma catequese das criancinhas, né? As catequistas, os monitores precisam dar esse ensinamento para as crianças e para os pais das crianças. Para quê? Para percorrer o caminho do Senhor, sabendo a importância da gente aplicar a intenção de uma missa por aquelas almas ou por aquela alma. E não apenas vamos rezar uma missa pelo nome de fulano de tal. É diferente. É diferente. Então, irmãos, esse dia que o Senhor fez para nós é um dia muito especial, porque nós estamos sim em comunhão com as almas falecidas. E quantas almas elas são retiradas do purgatório, de uma circunstância de espera, por causa da sua missa que você aplicou pelas almas ou por aquela alma específica. Então, que nós hoje, lembrando com saudade, mas cheio de esperança, pode até chorar, porque quem ama, quem tem saudades, vai lembrar de um ente querido, vai chorar, pode até chorar, por um avô que ajudou, que criou, pelo pai, pela mãe, por um filho, olha aí que coisa. Mas a gente chora, porque houve um afastamento deste mundo, temporário. Mas a gente, como disse a palavra hoje, Cristo dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Então é nesse Deus que a gente coloca, e nessa verdade proclamada, que nós colocamos toda a nossa esperança. Então pensamos hoje, irmãos e irmãs, a intercessão da Virgem Senhora, nossa Mãe Maria, a Imaculada, que ela interceda por todas as almas, agora ela interceda por todas as almas, e por cada intenção que vocês também trazem, particular, nesta Santa Missa. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre